exemplo, da desnutrição, vamos falar de outras comorbidades que podem dificultar o processo inflamatório. E o que a gente pode fazer como profissional de saúde para melhorar esse manejo clínico do paciente com doenças inflamatórias. Então, vamos para a aula de hoje, que nós iremos falar sobre reparo tecidual e cura de ferida. Então, o que seria esse reparo tecidual? O reparo tecidual, ele vai se sobrepor ao processo inflamatório. Então, o processo inflamatório é a primeira etapa, né? E o reparo tecidual, como o processo global, ele vai se sobrepor ao processo inflamatório. Então, o reparo tecidual é uma resposta à injúria tecidual. Toda vez que o tecido sofrer injúria, sofrer infecção, sofrer destruição, em resposta dessa injúria tecidual, o reparo tecidual vai ser ativado numa tentativa de manter a estrutura e função do corpo normal. Então, aquele tecido que foi lesionado, ele vai ser reparado para que aquele órgão afetado mantenha o seu funcionamento normal ou próximo da normalidade. Então, o processo de reparo tecidual, ele pode ser por regeneração, e aí na regeneração o que acontece? Aquele tecido lesionado, ele vai ser substituído por células do mesmo tipo. Então, ele vai praticamente voltar ao normal. E uma característica desse processo de reparo tecidual por regeneração é que ele não forma cicatriz, ele não deixa marca. Algumas regiões do nosso corpo, ela faz reparo tecidual por regeneração. Quais as regiões? As mucosas. Porque na base, na camada mais profunda das mucosas, existem células-tronco que vão se proliferar e vão dar origem às células maduras daquele epitélio que foi lesionado. Então, por exemplo, a nossa boca, você pode ter apresentado lesões diversas na boca, no interior, mas você não tem nenhuma cicatriz no interior da boca. Você já deve ter queimado a sua boca com comida quente, né? Já deve ter mordido a bochecha diversas vezes, já deve ter machucado a bochecha com a escova de dente, a gengiva também, mas se você olhar com cuidado, a sua mucosa bucal ela não tem cicatrização, porque o processo de reparo tecidual pela mucosa é por regeneração. Então, o tecido ele volta ao seu estado natural. Mas o processo de regeneração ele pode acontecer por cicatrização. Nesse caso, a regeneração, o reparo tecidual por cicatrização, vai ocorrer substituição do tecido que foi lesionado por um tecido novo, um tecido conjuntivo, rico em células, em fibras colágenas, em elastina, em fibroblastos. Então, aquele tecido que vai substituir a lesão, ele é diferente daquele tecido original, gerando ali uma alteração na visual daquela região e também estrutural, funcional. Aquele tecido que faz cicatrização, ele pode perder parte da sua função por conta desse processo. Tanto a regeneração quanto a cicatrização são denominados mecanismos similares e envolvem migração de células para a periferia do tecido lesionado, proliferação de algumas células vão se multiplicar, como é o caso ali do fibroblasto, e depois essas células vão amadurecer, né? Vão se diferenciar, e também vão interagir entre si, e também produzir proteínas da matriz extracelular, como é o caso do fibroblasto. Professor, você falou que existem tecidos do nosso corpo que fazem reparo tecidual por regeneração e outros por cicatrização. Como que eu vou saber se um determinado tecido faz cicatrização ou regeneração? Vamos já entender esse processo. Até aí, tá dando para acompanhar, pessoal? Tudo tranquilo? Sim? Não? Mais ou menos? Sim, professor, tá tudo certinho. Ótimo. Vamos lá. Então, como determinar se o tecido ele vai sofrer regeneração ou cicatrização? Primeira coisa, a gente precisa entender, para a gente
obter essa resposta, a gente precisa entender como que os tecidos são formados. Quando você olha ali a estrutura de um tecido microscopicamente, a gente divide as células que compõem aquele tecido em dois grupos distintos. As células parênquimais, ou que compõem o parênquima, e as células estromais, ou que compõem o estroma. As células parênquimais, que vem da palavra parênquima, vem do grego algo derramado dentro de, corresponde às células funcionais do corpo, do determinado tecido. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou olhar o fígado microscopicamente, o hepatócito são as células do parênquima, porque esse hepatócito é quem vai desempenhar as funções do fígado. As outras células que estão ali, células que compõem os vasos sanguíneos, células que compõem o tecido conjuntivo, células que compõem o epitélio, células os macrófagos que estão ali, que são chamadas de células de Kupffer. Todas as outras células que não são hepatócitos são chamadas de células do estroma. Então, quando você olha o hepatócito do fígado, são as células parênquimais. As células do túbulo renal, lá nos rins, são as células parênquimais. Quando eu olho lá o neurônio no sistema nervoso central, é o parênquima do sistema nervoso central. Mas no sistema nervoso central não tem só neurônio, tem astrócito, tem oligodendrócito, tem células ependimárias, tem a micróglia, todas essas outras células que são acessórias, que mantêm ali o microambiente saudável, elas são chamadas de células estromais. Professor, não entendi. Eu sempre dou esse exemplo prático, talvez até eu já tenha dado para vocês esse exemplo, mas eu vou repetir. Vou comparar ali o tecido com a nossa faculdade. A nossa faculdade, ela tem vários grupos de pessoas. Nós temos os grupos dos coordenadores, temos o grupo dos professores, temos o grupo do administrativo, do SA, do pessoal da portaria, da limpeza, e temos os estudantes. Desses grupos todos, nós podemos dizer que o parênquima da universidade, ou seja, o grupo de pessoas que sem esse grupo não existe faculdade, né? Nós dizemos que esse grupo são os alunos. Nós podemos ter faculdades sem pessoal de portaria? Podemos. Sem coordenadores? Podemos. Sem administrativo? Podemos. Sem professores? Podemos. Mas sem alunos não existe faculdade. Então, vocês são o parênquima da universidade, da faculdade. Tá? Mas imagine se vocês fossem para a faculdade e só tivessem vocês, só os alunos, e mais ninguém. O que aconteceria com a qualidade de ensino de vocês? Vocês iriam para o banheiro e lá estaria o banheiro imundo, sem limpeza. Vocês estariam desprotegidos porque não tinha ninguém na portaria. Vocês não teriam como, por exemplo, fazer análise da grade de vocês, pegar uma declaração ou fazer a matrícula de vocês, confirmar horário, se não tivesse coordenadores. Então, esses outros grupos de pessoas, elas não são o grupo principal, mas elas são importantes porque elas criam um ambiente adequado para que as células parenquimatosas funcionem. Tá? Então, é basicamente isso. As células parenquimatosas são as células mais importantes daquele tecido, é as que funcionam, as que geram as funções daquele tecido. E as células estromais são as células acessórias, que criam ali um ambiente adequado, que nutrem, que dão energia, né, que produzem fatores estimulantes e inibitórios, que dão ali um suporte para aquele tecido, que produzem proteínas de sustentação. Então, o parênquima é o grupo de células principais, funcionais. E o estroma são as células acessórias, como, por exemplo, células que compõem o tecido conjuntivo, dos vasos sanguíneos, fibras nervosas, que estão ali naquele tecido. Então, a regeneração, ela vai depender desses grupos de tecidos, porque ele vai envolver a substituição do tecido lesionado por células do mesmo tipo ou células de tipo diferente. Então, para que a gente entenda se o tecido vai sofrer regeneração ou cicatrização, a gente precisa entender que as células estromais ou as células parenquimatosas, elas têm a capacidade de se multiplicar ou não.
quando a gente analisa as células do corpo, nós dividimos as células do corpo em 3 grupos, de acordo com a sua capacidade de se multiplicar, ou a capacidade de regenerar o tecido. Então, as células do nosso corpo, elas são divididas em 3 grupos, de acordo com a sua capacidade de sofrer regeneração ou de gerar mitose, de se multiplicar. Existem as células que são chamadas de lábeis, existem as células que são chamadas de estáveis, existem as células que são chamadas de permanentes. As células lábeis são células do nosso corpo que não param de se multiplicar, que estão a todo momento fazendo mitose. Nós temos exemplo aí as células da mucosa, né, da base da mucosa, que são células tronco. Nós temos as células aí da camada mais profunda da epiderme, as células encontradas na camada germinativa, elas também não param de se multiplicar. As células da mucosa vaginal, né, na camada mais basal, nós temos ali também células tronco. As células da raiz do cabelo, né, do bulbo capilar, também existem células tronco ali que se multiplicam e faz o cabelo crescer constantemente. Nós temos também as células da tronco da medula óssea, que faz com que a medula óssea produza sangue, células do sangue a todo momento. Então, essas células são células lábeis. Elas estão se multiplicando a todo momento. Então, exemplo de células lábeis, nós temos aí as células epiteliais da pele, as células da cavidade oral, da mucosa vaginal, da cérvix uterina, dos epitélios cilíndricos do trato gastrointestinal, do útero, né, da camada do endométrio, das tubas uterinas, o epitélio de transição do trato urinário, as células da medula óssea. Todas essas células são lábeis, elas se multiplicam a todo momento. Já as células estáveis são aquelas que já atingiram um certo grau de maturidade. Elas entraram ali quando você... falando um pouquinho sobre o ciclo celular. São células que entraram ali no G0, que é uma etapa do ciclo celular de descanso temporário. Essa célula pode sair do G0 e voltar novamente para o ciclo celular, fazendo mitoses, entrando em gap 1, síntese, gap 2. Eu estou falando de coisas que vocês viram na disciplina de ciências celulares e moleculares, né? Vocês falaram lá de ciclo celular, de mitose, de meiose. Creio que vocês viram isso. Creio não, tenho certeza. Só que essas células aí, existem algumas células que são estáveis. Elas têm a capacidade de se multiplicar, mas só se multiplicam quando é realmente necessário, né? É aquela pessoa que está deitada no sofá e a mãe diz, vai lá no comércio comprar 1 quilo de açúcar. Ela só vai se realmente for necessário. Ela pode entrar em mitose, mas só se realmente for necessário. Caso não seja necessário, ela vai ficar ali descansando. Então, por exemplo, de células estáveis, nós temos as células do fígado. O nosso fígado ele pode fazer regeneração. Se um indivíduo que tem um fígado saudável, um médico pode retirar 2/3 do fígado dele e meses depois esse fígado volta ao seu tamanho e à sua estrutura normal, porque os hepatócitos eles se multiplicam e vão vão regenerar aquele tecido. Professor, então, o cara que tem cirrose, se o médico tirar 2/3 do fígado dele, ele não vai voltar ao seu estado normal? Não, porque o fígado do indivíduo cirrótico não é saudável. Então, esse fígado cirrótico, ele não vai regenerar, e sim cicatrizar. Então, seria muito fácil, assim, né? Pensando por esse lado. Então, nesse caso aí, as células estáveis, dependendo do ambiente, elas podem regenerar ou cicatrizar. Se for um fígado saudável, ele regenera. Se for um fígado doente, ele não regenera, ele cicatriza. Por quê? Num ambiente que o hepatócito se encontra, se for desfavorável, ele não vai se multiplicar, que é o que acontece com o fígado do indivíduo com cirrose. Mas o fígado normal, ele vai cicatrizar. Por isso que algumas pessoas doam parte do seu fígado para quem precisa de transplante de fígado. E aquele fígado do paciente doador, aquele fragmento que ficou, ele vai regenerar e o fígado vai voltar ao seu tamanho, formato normal e função normal. Porque os hepatócitos têm ali um ambiente adequado para se multiplicar e gerar uma regeneração. Então, essas células elas são capazes de sofrer regeneração quando estão diante de um estímulo apropriado.
e são capazes de reconstruir o tecido de origem. A categoria inclui as células do fígado, dos rins, as células musculares lisas e as células dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos podem sofrer regeneração. Um exemplo é um paciente que apresenta ali uma varizes. O que são varizes? São veias que se romperam. E aí o que é que você vê macroscopicamente naquelas varizes? Estão ali se formando novos vasos sanguíneos para poder contornar aquele obstáculo. Então, as varizes, elas, se tiver no ambiente adequado, elas podem dar origem a novos vasos sanguíneos para contornar aquele obstáculo que se formou após a ruptura do vaso sanguíneo original. Mas existem células que são chamadas de permanentes ou fixas. Elas são tão maduras, tão evoluídas, que elas não se multiplicam mais. Então, se um tecido que as células parenquimatosas forem permanentes, se esse tecido sofrer lesão, ele não vai regenerar, ele vai cicatrizar, porque aquelas células parenquimatosas não vão mais fazer mitose. Exemplo aí nós temos os neurônios, né? O cérebro, quando sofre lesão, ele não regenera, ele cicatriza, porque os neurônios não se multiplicam mais. O músculo esquelético também são células parenquimatosas permanentes, elas são extremamente especializadas na contração e distensão das fibras. Então, elas, quando sofrem lesão, elas não vão gerar regeneração e sim cicatrização. As células musculares cardíacas, o cara sofreu um infarto ali, parte do músculo cardíaco, né, do miocárdio, morreu por conta da perda da vascularização, da perda de nutrição sanguínea. Então, aquele tecido que sofreu morte, sofreu necrose, ele não vai ser regenerado, ele vai ser cicatrizado. E aquele coração não vai mais ter aquela força de contração igual a que tinha antes, porque parte daquele coração foi cicatrizado. Então, essas células, normalmente, elas não regeneram. Uma vez destruídas, são substituídas por tecido conjuntivo. Por quê? Se o parênquima não se multiplica, quem vai multiplicar é o estroma, as células do tecido conjuntivo, dando origem a uma cicatriz. Só que aquelas células estromais, elas não desempenham a função das células parenquimatosas. Então, uma cicatriz, ela não vai apresentar a mesma funcionalidade de um tecido normal. Por exemplo, se você tem uma cicatriz muito grande numa musculatura, aquela musculatura vai perder parte da sua força, porque a parte da musculatura foi substituída por tecido conjuntivo. Então, o processo de cicatrização acontece quando o indivíduo apresenta uma injúria grave ou persistente, leva a uma situação no qual o reparo tecidual não pode acontecer, então vai ser por regeneração, então ele vai ser por cicatrização. Essas condições, né, o reparo vai acontecer pela substituição daquele tecido que foi lesionado por um tecido conjuntivo, dando origem a uma cicatriz, gerando ali um tecido cicatricial. Mas antes desse tecido cicatricial se formar, primeiro vai ser produzido um tecido de granulação. Então, após o processo infeccioso, a segunda etapa das 3 etapas que envolvem a regeneração, né, o reparo tecidual, é a produção do tecido de granulação. Então, vamos só entender. Nós temos ali o reparo tecidual, e esse reparo tecidual é dividido em 3 etapas. O primeiro é o processo inflamatório. A segunda etapa é a síntese do tecido de granulação, tá bom? E a terceira etapa é o preenchimento ou substituição desse tecido de granulação, que pode ser por cicatrização ou regeneração. Então, o tecido de granulação é um tecido conjuntivo avermelhado, úmido, brilhante e que contém vasos sanguíneos recém-formados. Ele vai ser uma espécie de arcabouço, de forma para ser preenchida. E vocês já devem ter visto esse tecido de granulação.
Quando você tem algum ferimento, né, principalmente de grandes proporções, gera aquela casquinha de ferida. E nós já até falamos o que seria aquela casquinha de ferida. É um coágulo sanguíneo que se formou na superfície da ferida e ele sofreu ressecação. Ele se desidratou e deu origem ali à casquinha de ferida. Eu até falei para vocês que essa casquinha de ferida, com o tempo, ela vai se desprender sozinha, se você não ficar puxando ela e gerando novas lesões de repetição. E nós até falamos nas aulas passadas que essas lesões de repetição podem gerar deformidades, cicatrizes mais proeminentes e pode gerar um efeito estético negativo. Então, aquele tecido cicatricial que é formado, aquela casquinha de ferida que é formada abaixo de uma lesão, quando ela se destaca, quando ela se desprende sozinha, você percebe que abaixo daquela casquinha de ferida se formou um tecido bem fino, bem avermelhado, né, cheio de pontinhos avermelhados. Esse tecido recém-formado, recém-preenchido, é chamado de tecido de granulação, né? Ele é uma cicatriz bem frágil, facilmente ela vai se romper e gerar uma nova lesão. Então, é esse tecido que é chamado de tecido de granulação. Ele é como se fosse um tecido esponjoso, que vai ser substituído, vai ser preenchido por fibroblastos e proteínas colágenas e elastina, dando origem à cicatriz madura. Então, aquele tecido avermelhado, recém-produzido, tecido de granulação, quando ele for amadurecendo e virando uma cicatriz, ele vai perdendo essa coloração avermelhada, porque os vasos sanguíneos vão diminuindo de quantidade, a circulação sanguínea naquele local diminui bastante, e aí ele dá origem à cicatriz madura, que tem um poder ali, uma força, né, próximo ao original daquele tecido lesionado. Então, o tecido de granulação é um tecido conjuntivo avermelhado, úmido, brilhante, que contém capilares recém-formados, contém fibroblastos, que estão ali se multiplicando, e ainda tem algumas células inflamatórias residuais. Essa cicatrização, repito, ela só se inicia quando a inflamação regrediu bastante. Então, enquanto houver inflamação no tecido, mostra que aquele tecido ali não está totalmente livre de injúrias infecciosas. Então, ele vai se manter inflamado até que essa inflamação, ao regredir, inicie ali o processo de cicatrização. Então, a formação do tecido de granulação envolve três fenômenos importantes. Primeiro, esse tecido de granulação, ele é formado através da angiogênese. O que seria essa angiogênese? A formação de novos vasos sanguíneos. Essa angiogênese, ela é estimulada decorrente da produção de um fator tecidual, né, um fator de crescimento que vai estimular a produção de novos vasos sanguíneos, que é produzido pelas plaquetas. Então, após a coagulação sanguínea, as plaquetas vão liberar um fator de crescimento endotelial vascular que vai estimular a angiogênese. A fibrogênese também é outro fenômeno que vai influenciar a formação do tecido de cicatrização. O que seria essa fibrogênese? É a proliferação de fibroblastos. Também vai ocorrer a síntese da matriz extracelular. Então, esses fibroblastos, à medida que se multiplicam, eles também vão começar a sintetizar colágeno, elastina e outras proteínas da matriz e vão preencher gradativamente aquele tecido de granulação. E também vai ocorrer o processo de reepitelização. Uma camada de epitélio vai cobrir a superfície externa daquele tecido de granulação. Então, forma ali um epitélio bem fino em cima daquele tecido de granulação, que é uma pele fina encontrada naquela cicatriz recente. Então, a angiogênese, ela envolve a formação e brotamento de novos vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes ali na periferia.
Esses capilares eles vão sofrer brotamento e vão se projetar para a superfície da ferida. E esteticamente e macroscopicamente de ver esses novos vasos sanguíneos como minúsculos grânulos avermelhados. Por isso o nome tecido de granulação, porque ele parece que está cheio de pintinhas vermelhas, grânulos avermelhados. Finalmente, esse vaso sanguíneo recém-formado, ele vai sofrer diferenciação, ele vai receber novas camadas, não só o endotélio, que é a camada mais interna, mas ele vai receber músculo liso e também a túnica adventícia, dando origem às arteríolas e vênulas. A outra etapa que envolve a síntese do tecido de granulação é a fibrogênese, que é a migração dos fibroblastos para o interior daquele tecido de granulação e também a mitose dessas células. Então, o fibroblasto ativado, ele vai secretar proteínas da matriz extracelular, como, por exemplo, a fibronectina, o ácido hialurônico, o proteoglicano e o colágeno. Então, nós percebemos aí que muitos desses componentes da matriz extracelular, eles são utilizados, inclusive, em procedimentos estéticos, cada um decorrente da sua característica peculiar. A gente vai entender por que utilizam-se cápsulas de colágeno para melhorar a firmeza da pele, por que o ácido hialurônico ele pode ser aplicado em algumas regiões para dar uma firmeza melhor, um aspecto de pele mais hidratado. A gente vai entender tudo isso na aula de hoje. Então, aí, vocês que estão querendo enveredar-se após formados para a área da estética, né, cosmética, a aula de hoje vai ser muito rica para vocês. E para os que também não pretendem, vão precisar desse conhecimento também ao tratar de pacientes que estão ali com injúrias, um paciente com pé diabético, todas essas informações de hoje e da próxima aula também serão importantes, tá bom? Então, perceba que independente da área que você quer se especializar futuramente, vocês vão precisar desses conhecimentos que estão sendo adquiridos hoje. Então, a fibrogênese consiste na produção, né, de fibroblastos que vão dar origem a componentes da matriz extracelular. Um deles é a fibronectina e o ácido hialurônico. Esses são os primeiros componentes a serem depositados naquele tecido de granulação. É aquele tecido que vai ser preenchido gradativamente para dar origem à cicatriz madura. E também os proteoglicanos, que vão aparecer mais tarde. Os proteoglicanos, eles são substâncias que são hidrofílicas, né? Eles se misturam bem com a água. Então, à medida que os proteoglicanos são produzidos, ele vai absorver mais água e o ferimento vai ficar mais cheio de líquidos, edemaciado. E, por último, o colágeno vai ser sintetizado. E esse colágeno, ele vai auxiliar na formação do tecido. O colágeno, como é uma fibra de resistência, quanto mais colágeno a cicatriz tiver, mais resistente, mais próximo da resistência natural essa cicatriz vai apresentar. Então, a formação da cicatriz, ela é decorrente da construção do tecido de granulação, que vai ser um arcabouço, que vai ser ali um molde, né, para ser preenchido pelo tecido cicatricial. Ele vai apresentar novos vasos sanguíneos e uma matriz extracelular ainda bem frágil, porque tem pouca proteína ali de depósito. Então, esse processo de preenchimento, de formação do tecido de granulação, envolve duas fases importantes. A migração dos fibroblastos para o tecido de granulação e depois a deposição da matriz extracelular dentro desse tecido. À medida que a cicatrização vai progredindo, esses fibroblastos vão produzindo mais conteúdo da matriz extracelular.
ela vai ficando mais rígida, mais forte, mas em contrapartida, os vasos sanguíneos vão tendo a síntese, né? A angiogênese vai sendo inibida. À medida que essa cicatriz vai amadurecendo, a cor desse tecido vai ficando mais esbranquiçada, mais pálida, menos rica em sangue, por conta dessa inibição da angiogênese posterior ao início do tecido de granulação. A síntese de colágeno ela é importante para o desenvolvimento da resistência no local da ferida em cicatrização. E por último, a terceira etapa, o processo de cicatrização. Depois que o arcabouço foi formado, que é o tecido de granulação, ele vai evoluir, né, dando origem à proteína do tecido conjuntivo e fibroblastos, que vão ficar inativados à medida que esse tecido cicatricial amadurece. À medida que a cicatriz amadurece, vai ocorrer degradação dos vasos sanguíneos que foram formados e o tecido vai ficar mais, que antes era bem vascularizado, bem avermelhado, né? Ele vai ficar mais pálido por conta dessa perda da vascularização. Então, como que é regulado o processo de cura? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alane, alguma dúvida? Continuando. Então, a cura tecidual ela é regulada pelas várias ações de mediadores químicos e fatores de crescimento. Que vão ali intermediar o processo de cicatrização. Esses fatores químicos e fatores de crescimento, eles também vão orquestrar interações entre a matriz extracelular e as células que vão compor essa cicatriz. Quais são esses mediadores químicos e fatores de crescimento? Primeiro, eles são substâncias produzidas e liberadas de maneira ordenada a partir de muitas células que participam desse processo de regeneração e também no processo de cicatrização. Vamos falar de alguns deles, como as interleucinas, que nós já falamos no processo inflamatório, os interferons, TNF-alfa, e também os derivados do ácido araquidônico, prostaglandinas e leucotrienos. Eles participam da resposta inflamatória. Os fatores de crescimento, eles são moléculas semelhantes a hormônios, e eles vão estimular a mitose de algumas células, né? Eles vão se ligar à superfície de algumas células e vão controlar o ciclo celular, vão controlar o processo de mitose das células. Eles podem atuar em células vizinhas, que a gente chama de efeito parácrino, efeito nas células próximas, ou eles podem atuar na própria célula que produz o fator de crescimento, que a gente chama de efeito autócrino. Tá? Esses fatores de crescimento são nomeados a partir do tecido ao qual eles foram originados. Então, quais fatores de crescimento estão envolvidos no processo de cicatrização? Nós temos aí o fator de crescimento derivado de plaquetas, que eu falei para vocês, que é o PDGF, vem uma sigla em inglês, de uma sigla em inglês significa Platelet Derivated Growth Factor, ou fator de crescimento derivado de plaquetas. Existe também o fator de crescimento de fibroblastos, ou FGF, Fibroblast Growth Factor, ou fator de crescimento de fibroblastos.
Então, esses fatores de crescimento, como já falamos, eles são semelhantes a hormônios. Nós temos aí também o fator de crescimento epitelial, ou EGF. E esses fatores, eles vão auxiliar no processo de regulação da inflamação e também vão funcionar como substâncias quimioatrativas, atrair células de defesa, como monócitos, neutrófilos, fibroblastos, células epiteliais, e também vão estimular o crescimento de novos vasos e também contribuir para a formação da matriz extracelular. Os fatores de crescimento, eles vão controlar a proliferação, que é a taxa de mitose, estimulando um maior número de mitose. Também vão controlar a diferenciação, ou seja, vão estimular o amadurecimento das células. E também vão influenciar o metabolismo dessas células, aumentando o metabolismo para produzir mais energia. Esses fatores de crescimento, eles vão influenciar esses três aspectos das células-alvo durante o processo de cicatrização. A matriz extracelular também é outro componente importante da cicatrização. Ela é a compreensão do processo de regeneração e do reparo tecidual tem expandido-se ao longo das últimas décadas, de modo a englobar o complexo ambiente da matriz extracelular, que é o complexo de substâncias fora das células, que é produzido principalmente pelo fibroblasto. Então, nós vemos aí, ao longo das últimas décadas, o surgimento de medicamentos, que vocês vão entender quais são os medicamentos que eu estou falando, que melhoram ali a aparência da cicatriz, que melhoram ali a aparência da pele, que melhoram, reduz as marcas de envelhecimento, né? As linhas de expressão, porque eles vão agir justamente nessa matriz extracelular. Então, a matriz extracelular, ela é secretada de forma local, né? Ela é produzida pelos fibroblastos localmente. E eles vão se organizando em uma trama de fios, né? Uma rede de proteínas que se entrelaçam e formam ali teias, né? Que vão circundar o tecido, vão dar ali a sustentação das células. Existem três componentes básicos da matriz extracelular. As proteínas estruturais fibrosas, e aí nós temos o colágeno e a elastina, como as duas principais, e elas são proteínas que formam fibras, e têm a função estrutural de sustentação, de manter a estrutura, manter a força tecidual. Nós temos também como componente da matriz extracelular substâncias que formam géis hidrofílicos, géis que não se misturam com água, como os proteoglicanos e o ácido hialurônico. Essas substâncias, elas geram resiliência, né, geram resistência, e também promovem a lubrificação. Inclusive, o ácido hialurônico, ele é encontrado no interior das bolsas articulares, né, como no líquido sinovial, encontrado ali, por exemplo, na articulação do joelho, na bursa, aqui na articulação do ombro. Então, esses géis, eles funcionam como lubrificantes do tecido conjuntivo, principalmente encontrado nas articulações. E também existem as glicoproteínas adesivas. São proteínas associadas com açúcares, que têm a função de colar, de grudar as células na matriz extracelular. Nós temos aí como exemplo a fibronectina e a laminina. Conectam células umas às outras e as células à matriz. Então, a matriz extracelular é encontrada no nosso corpo em duas formas básicas. Uma forma básica que a matriz extracelular é encontrada é na presença de membrana basal. E ela é encontrada na base das células epiteliais. Nós temos lá, quando a gente vai estudar a epiderme,
na região entre fronteira da epiderme e da hipoderme, nós temos ali uma camada de proteínas chamada de membrana basal, que é a matriz extracelular. Nós também encontramos essa matriz extracelular, essa membrana basal, circundando as células musculares lisas, como, por exemplo, lá nos vasos sanguíneos, a túnica adventícia. E também a matriz extracelular é encontrada na forma de matriz intersticial. Ela está presente nos espaços entre as células do tecido conjuntivo, entre o epitélio e as células de sustentação dos vasos sanguíneos. E qual a função dessa matriz extracelular? Ela proporciona tumefação aos tecidos, ou seja, o inchaço, nos tecidos moles e rígidos, também no tecido ósseo. E ela também fornece um substrato para adesão celular. Então, ela funciona como uma base para que as células sejam aderidas e, a partir dali, formem os tecidos. Essa matriz extracelular está envolvida na regulação do crescimento, do movimento e diferenciação de células que a circundam, porque para as células se movimentarem, elas precisam se aderir a essa matriz extracelular e alterar a sua ligação, e é como se ela utilizasse aquelas fibras como um alpinista utiliza uma corda para poder escalar uma montanha. Ela vai se ligando ali às fibras e a ligação vai se intercalando e essa célula vai se movimentando à medida que essas ligações se intercalam. Além disso, a matriz extracelular provê armazenamento e também a apresentação de moléculas reguladoras que controlam o processo de reparo. Além disso, a matriz extracelular proporciona sustentação para a renovação tecidual, que é o caso aí da cicatrização. Embora as células em muitos tecidos sejam capazes de se regenerar, a injúria nem sempre resulta de restauração da estrutura normal, a menos que a matriz extracelular esteja intacta. Então, se a matriz extracelular estiver intacta, ela vai ser preenchida novamente por células parenquimatosas, dando origem a um processo de regeneração. Então, essa matriz extracelular, encontrada na membrana basal, por exemplo, das epidermes, ela é crítica para a regeneração do tecido. Se você tiver uma lesão mais profunda, que não atinja só a epiderme, que atinja camadas mais profundas, e para isso a matriz extracelular vai ser destruída, a membrana basal, então nesse caso não vai haver regeneração e sim cicatrização. Então, quando essa membrana basal ela for rompida, as células vão proliferar de uma maneira descontrolada, porque ela não vai ter ali um molde para seguir, para controlar a proliferação, gerando em tecidos desorganizados e não funcionais. E é justamente nessa característica aqui que alguns medicamentos prometem agir, né? Organizando as células da cicatriz, deixando elas depositadas de maneira organizada e melhorando a textura da cicatriz, diminuindo macroscopicamente essa cicatriz. Outro fator importante é que a transição do tecido de granulação, que é a segunda etapa do reparo, para a formação da cicatriz, ela é muito crítica para o processo de cura. E essa transição envolve na mudança de composição da matriz extracelular. Ela começa ali com proteoglicanos, né? Depois elas vão sendo depositadas com ácido hialurônico e outras substâncias. Por último, colágeno e elastina. E aí, como essas substâncias estão sendo depositadas, de que forma e qual a quantidade e a qualidade, isso vai influenciar na textura dessas cicatrizes.
Então, no processo de transição, alguns componentes da matriz, eles vão ser degradados por proteases, que são secretados localmente por uma variedade de células, inclusive o próprio fibroblasto, além de macrófagos, neutrófilos, células sinoviais e epiteliais. Então, o fibroblasto, ele vai produzindo colágeno, né, e elastina, que vai preenchendo esse tecido de maneira aleatória. E aí, aquele preenchimento, ele vai ser remodelado pelas células através da produção de enzimas que vão degradar o excesso dessas proteínas. Eu comparo esse processo, acho que já até falei para vocês, esse processo de remodelamento da matriz extracelular com o processo de reboco, né? Primeiramente, o pedreiro, né? Ele vai jogando a massa na parede de forma aleatória, não vai importar como ele joga inicialmente. Depois ele vem com um instrumento que vai retirar o excesso para poder ficar só o que interessa. Então é basicamente isso que acontece na remodelagem da matriz extracelular. O fibroblasto vem depositando colágeno, elastina, de maneira aleatória, igual o pedreiro que vai jogando a massa. E depois aquele excesso, para a cicatriz ficar bem retinha, o excesso vai ser degradado à medida que essas células vão liberando enzimas, que são chamadas de colagenase, que vão degradar o colágeno, e elastase, que vão degradar a elastina, que é produzidas pelo neutrófilo, pelo macrófago, pelos fibroblastos e também pelas células epiteliais. O neutrófilo e o macrófago produzem essas enzimas como forma de locomoção. Para essas células penetrarem o tecido, elas têm que cortar essas proteínas para poder elas passarem por entre as células. Então, elas produzem elastase ou elastina e colagenase para quebrar essas proteínas do sistema da matriz extracelular. E as outras também produzem na tentativa ali de melhorar a deposição do colágeno e da elastina no remodelamento da matriz extracelular. Então, algumas das proteases, como colagenases, elas são altamente específicas, clivando proteínas particularmente em um pequeno número de sítios. Né? Então, ela só quebra o colágeno em alguns pedaços específicos, alguns sítios. E essas proteases, elas vão permitir que a integridade estrutural da matriz extracelular seja retida enquanto ocorre a migração das células. Então, enquanto a migração das células estiver acontecendo, essa matriz ela vai ficar mais pobre em células ou em proteínas. E aí, à medida que essas células vão saindo, vão migrando para fora, como elas não vão ter mais elastase nem colagenase no interior da matriz, elas conseguem ter um depósito mais eficaz. Então, devido ao potencial de produzir e destruir proteínas, elas são firmemente controladas. Né? Essas proteases, elastase e colagenase. Se ela for produzida em grande quantidade, ela pode desmanchar literalmente um tecido inteiro, degradando toda a matriz extracelular. Por exemplo, em laboratório, e tem alguns laboratórios aqui de pesquisa, aqui em São Luís, que trabalham com células beta de pâncreas. Como é que elas fazem para cultivar essas células beta de pâncreas? Primeiro, elas precisam isolar as células beta. Então, elas pegam um pâncreas de um ratinho, o pâncreas está íntegro lá, eles injetam colagenase nesse pâncreas, e esse pâncreas praticamente se dissolve, a matriz extracelular se dissolve, liberando as células vão ficar tudo soltas. Você tinha ali um arcabouço que grudava todas as células, esse arcabouço se destruiu, as células se soltam, se isolam, e aí você consegue isolar as células beta-pancreáticas que produzem insulina.
utilizando colagenase como uma enzima que vai dissolver o tecido, liberando essas células. Então, essas enzimas, elas são produzidas de forma inativa e elas só vão se ativar através de mediadores químicos locais, lá daquela injúria, lá da cicatriz, e elas não conseguem se ativar fora, né? Elas vão ser inativadas rapidamente no tecido. Então, elas vão gerar a sua ação e depois elas vão ser bloqueadas, para evitar que elas saiam degradando tudo pela frente e gerem dissolução, a dissolução dos tecidos vizinhos. Então, como eu falei para vocês, as pesquisas mais recentes têm também avançados nesse campo da estética, têm focado na ação desregulada das proteases em algumas doenças, como a ruptura da matriz da cartilagem, no caso da artrite reumatoide, é uma produção excessiva de colagenase, a neuroinflamação na esclerose múltipla, tudo isso está associado à desregulação dessas enzimas proteolíticas, né, como colagenase e elastase. Até aí tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim, não? Então vamos dar nosso intervalo aí de 15 minutos, já já a gente volta, tá bom? Até mais.
Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar agora de cura de feridas. Então, aquele tecido que foi danificado, que passou por um processo processo inflamatório, foi formado o tecido de granulação, ele pode sofrer regeneração, se as células parenquimatosas forem lábeis ou estáveis, e ter ali uma condição para elas se multiplicarem, ou essa cura de feridas pode ser por cicatrização, caso as células estromais sejam as responsáveis por substituir ou por preencher o tecido de granulação. Então, resumindo, é isso. Aquele tecido de granulação foi formado. Se ele for preenchido por células parenquimatosas, ele vai ser regenerado. Ele vai dar origem a um tecido idêntico ao que foi injuriado anteriormente. Mas se ele for substituído por tecido conjuntivo, ele vai dar origem, então, a uma cicatriz. Então, o objetivo principal da cura de feridas é preencher aquele espaço que foi criado pela destruição tecidual e tentar restaurar a função e também dar continuidade estrutural à parte lesada. Quando essa regeneração não pode ocorrer, ou seja, quando as células parenquimatosas ficam impossibilitadas de preencher o tecido de granulação, o que vai acontecer é que o tecido de granulação será substituído, será preenchido por um tecido conjuntivo e vai fornecer um meio para manter essa continuidade. Então, embora o tecido cicatricial preencha o espaço criado pela morte tecidual, ele não vai reparar a estrutura com células parenquimatosas funcionais, ou seja, o tecido cicatrizado, ele perde função. E à medida que o tecido ele vai perdendo capacidade regenerativa dos tecidos, a cura de feridas vai envolver um processo de reparo por cicatrização. Então, essa cura ela pode ser por primeira intenção ou por segunda intenção. O que seria essa cura de primeira intenção? É o processo de cicatrização após a lesão. Essa lesão ela vai ser suturada, né? Ela pode ser suturada para melhorar ali o processo de cicatrização, mas em alguns casos essa sutura ela pode se romper ou pode ser aberta, e aí essa segunda tentativa de suturar pode gerar a segunda intenção. Então, uma incisão cirúrgica suturada é um exemplo de cura por primeira intenção. Já feridas que são maiores, lógico, e aí essa sutura, como ela gera ali a aproximação das bordas, diminui ali o espaço aberto, ela vai cicatrizar muito mais rápido. Porque feridas que são maiores, que não podem ser suturadas, como queimaduras, feridas grandes, que têm uma perda maior de tecido ou de contaminação, elas vão curar por segunda intenção, sem sutura. A cura por segunda intenção ela é mais lenta, porque o espaço a ser preenchido é bem maior e resulta na formação de uma cicatriz em quantidade maior, que pode estar mais elevada. Então, a cicatrização de segunda intenção ela é mais demorada e geram cicatrizes mais com probabilidade maior de deformidade. Essa ferida de primeira intenção que foi suturada, ela pode sofrer uma infecção, ela pode ser preciso fazer uma remoção de tecido necrosado e fazer uma nova sutura. E esse processo é chamado de cura por terceira intenção. Então, a cura das feridas é dividida em 3 fases. A primeira fase, como já falamos, é a fase inflamatória. A segunda fase é a proliferativa e a terceira a fase de maturação ou de remodelação. A duração dessas fases é bastante previsível em feridas que curam em primeira intenção. Aquela ferida suturada,
ela tem mais ou menos uma expectativa de cicatrização completa, estimada, né, com grande exatidão. Agora, as feridas de segunda intenção, dependendo da extensão dessa ferida, pode durar meses ou anos para a cicatrização completa. Então, em feridas cuja a segunda intenção, a cura por segunda intenção, o processo vai depender da extensão da injúria e também do ambiente a qual esse tecido injuriado se encontra. Então, a fase inflamatória, geralmente, ela dura de 3 a 5 dias. Ocorre ali a agregação de plaquetas, formação de coágulo, vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, migração de leucócitos, neutrófilos, macrófagos e linfócitos. A segunda etapa é a fase proliferativa, que dura em média de 3 a 14 dias, gerando reptilização, que é a criação de uma pele nova, acima do ferimento, migração de fibroblastos, formação do tecido de granulação, que é aquele tecido avermelhado, aquela cicatriz recente, criação de novos vasos sanguíneos, que é a angiogênese, e depois a contração de feridas, quando essa ferida ela vai sofrer retração e gera ali uma alteração no formato. E terceiro, a fase de remodelação, que dura ali de 7 dias até 1 ano, dependendo da extensão. Durante esse processo de remodelação, o colágeno vai sendo depositado e vai sendo remodelado, aumentando assim a resistência desse processo de cicatrização, e o equilíbrio formado entre síntese de colágeno e destruição de colágeno pela colagenase gera ali o remodelamento adequado. Então, aqui nós temos as 3 etapas. A primeira, a injúria causada, né, que pode estar infeccionada por bactérias. Nesse processo, vai ocorrer coagulação do sangue, migração de células de defesa. Na segunda etapa, ocorre a formação do tecido de granulação. E essa regeneração vai ocorrendo da borda para o centro. Na terceira etapa, ocorre o processo de maturação da cicatriz, onde a pele rosada vai sendo substituída por uma pele mais esbranquiçada, por conta do aumento do depósito de colágeno e diminuição da perfusão sanguínea. Na fase inflamatória, é uma fase importante para a cura da ferida e ocorre logo após a injúria. E é um período crítico, porque ela vai preparar o ambiente da ferida para o processo de cura. Nessa fase inflamatória, e nós já estudamos ela vai incluir a hemostasia, que é a coagulação do sangue, fases vascular, de vasoconstrição inicial, para impedir a perda excessiva de sangue, e depois vasodilatação, para facilitar a migração de células de defesa. Fases celulares, né, que é o processo de migração das células de defesa, como marginação, adesão, rolamento, diapedese, migração, ativação e fagocitose. E também a produção de substâncias inflamatórias. Então, os processos hemostáticos são ativados imediatamente após o momento da injúria. Existe uma constrição de vasos sanguíneos lesados e o início da coagulação sanguínea através da ativação de agregação plaquetária. Após esse breve período de constrição, os mesmos vasos se dilatam e capilares aumentam a sua permeabilidade, permitindo que essas células do interior do vaso sanguíneo passem para o tecido para auxiliar no combate a agentes invasores. Algumas feridas que são de pequenas proporções, o coágulo perde líquido e se torna uma crosta endurecida, né? Principalmente em feridas superficiais e ressecada, que protege a área, gerando ali aquela casquinha de ferida. Na verdade, é um coágulo que perdeu a água, se desidratou. Já a fase celular da inflamação se segue e é evidenciada pela migração de leucócitos fagocíticos do sangue para os tecidos. E a função deles é digerir
e remover organismos invasores. Também digere fibrina, resíduos extracelulares e materiais estranhos. Os neutrófilos são as primeiras células que chegam no local inflamado, mas eles já desaparecem por volta do terceiro, quarto dia da inflamação aguda. Essas células são importantes para digerir bactérias e resíduos celulares, e após praticamente 24 horas, os macrófagos já começam a surgir também nesse tecido inflamado. Esses monócitos, inicialmente, do sangue, eles vão amadurecer em macrófagos e vão completar o processo de fagocitose iniciado pelo neutrófilo. Essas células, como eu já falei, elas surgem a partir do monócito, do sangue, que são essenciais para o processo de cura. Então, o macrófago é uma célula muito importante para o processo inflamatório e também da ativação do tecido de granulação, porque ele é que vai produzir fatores de crescimento para fibroblastos. É ele que vai ativar os fibroblastos inicialmente na síntese do tecido de granulação. Então, o macrófago ele vai fagocitar e também liberar fatores de crescimento que vão estimular as células epiteliais, vão estimular a angiogênese e também vão estimular os fibroblastos. Então, quando ocorre um grande defeito em tecidos mais profundos, os neutrófilos e macrófagos são necessários para remover os resíduos e facilitar o fechamento da ferida. Embora uma ferida ela possa ser fechada sem neutrófilo, ela não pode ser curada sem macrófago, porque o macrófago ele é a célula responsável pela passagem da primeira etapa da regeneração para a segunda. Então, é ele que vai produzir fatores de crescimento importantes para a cicatrização. Então, aqui nós temos as principais etapas da cicatrização, né? A hemostasia, a formação, liberação de substâncias químicas, e depois a migração de células de defesa, fagocitose e, por último, a formação do tecido de granulação. E nós temos novamente as etapas da fase inflamatória. Primeiro, o aumento do fluxo sanguíneo da área afetada, aumento da permeabilidade local, migração de células de defesa para o local, e novamente as três etapas. O processo infeccioso, aqui um alfinete perfurou a pele. Essas bactérias que estavam no alfinete são reconhecidas pelas células sentinela, que vão liberar histamina, né, como os mastócitos, e essa histamina vai ativar os vasos sanguíneos próximos, promovendo a migração de células de defesa. Essas células de defesa, ao chegarem, auxiliam na fagocitose, preparando o tecido, então, para o processo de regeneração. Então, a segunda fase da cicatrização, da cura de feridas, é a fase proliferativa. A fase proliferativa da cura começa mais ou menos no segundo ao terceiro dia e pode durar até 3 semanas. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Teve uma leve oscilação de internet aqui. Então, os principais processos que envolvem a fase proliferativa focam na construção de um novo tecido para preencher o espaço da ferida. Então, a célula fundamental nessa segunda etapa é o fibroblasto. É ela que vai sintetizar o colágeno e os elementos da matriz extracelular necessários para a cura da ferida. Eles vão produzir fatores de crescimento, que vão estimular a angiogênese, fatores de proliferação e migração de células endoteliais, propiciando a criação de novos vasos sanguíneos. Entre 24 e 48 horas após a injúria, os fibroblastos e as células endoteliais começam a se proliferar e formar o tecido de granulação, que é a segunda etapa, né? E esse tecido de granulação ele vai servir de base para o preenchimento pelo tecido cicatricial.
essa cicatriz inicial, o tecido de granulação, ela é muito frágil e sangra facilmente. Porque nesse tecido nós temos muitos brotamentos de vasos sanguíneos recém-formados. Essas feridas, elas podem curar por segunda intenção, quando elas não são suturadas. Elas vão apresentar mais resíduos necróticos, exudatos, e esses tecidos precisam ser removidos para melhorar o processo de cicatrização. Então, quando o paciente tem alguma ferida que apresenta ali restos necróticos de tecido, essa ferida por segunda intenção, ela precisa sofrer um debridamento. O que é esse debridamento? É retirar o tecido morto, tirar o excesso de sujeira, de corpos estranhos, limpar bem, para que essa ferida limpa, ela consiga cicatrizar de forma mais rápida. Esses vasos sanguíneos recém-formados no tecido de granulação, eles são permeáveis. Muitas proteínas plasmáticas e leucócitos conseguem chegar no interior desse tecido. O componente final da fase proliferativa é a epitelização, é a cobertura de uma nova pele desse tecido de granulação, e é causado pela migração, proliferação e diferenciação das células epiteliais nas bordas da ferida. Então, a ferida ela vai cicatrizando das bordas para o centro, gerando ali uma nova camada de superfície semelhante àquela que foi destruída. Em feridas que curam por primeira intenção, que são aquelas feridas suturadas, essas células epidérmicas elas já proliferam e selam a ferida entre 1 ou 2 dias após a sutura. Então, a migração das células para o interior do tecido de granulação requer uma superfície úmida e vascularizada da ferida. Por isso que, às vezes, é importante cobrir a ferida para melhorar o processo de cicatrização, porque feridas expostas a intempéries do ambiente, elas ressecam muito facilmente e podem dificultar o processo de cicatrização. Então, principalmente feridas que não têm aquela capinha, né, aquela casquinha de ferida que mantém a umidade. Então, feridas secas ou necróticas retardam o processo de epitelização e dificultam a proliferação. Por isso que muitas pomadas para cicatrização, elas têm essa finalidade umectante, de manter ali o tecido úmido para melhorar a cicatrização. Quando uma crosta se forma na ferida, né, aquela casca de ferida, as células epiteliais elas migram abaixo dessa crosta. E à medida que essa célula epitelial se forma, essa casquinha de ferida ela vai se destacando. Tá? Eventualmente, um tecido excessivo de granulação pode ser formado e a carne ficar esponjosa, que alguns chamam de ferida fofa, né? Então, esse tecido de granulação em excesso, às vezes, ele precisa ser retirado para melhorar o processo de repitelização e de cicatrização. Então, que é o que a gente chama de carne fofa, né? De ferida fofa. Às vezes, ela precisa ser removida, esse tecido de granulação, para gerar uma nova proliferação celular e melhorar a cicatrização. A remoção cirúrgica ou cauterização química do defeito permite que a cura progrida. E aí, à medida que essa cura progride, vai ocorrer um acúmulo crescente de proteínas colágenas e também proliferação de fibroblastos. A síntese de colágeno atinge seu pico dentro de 5 a 7 dias e vão continuar na produção máxima por várias semanas, principalmente dependendo do tamanho da ferida. Por volta da segunda semana, os leucócitos já vão desaparecer em larga escala da área e o edema vai começar a diminuir, a ferida vai começar a desinchar, tornando já mais esbranquiçada à medida que os vasos sanguíneos vão sendo
regredindo, porque elas vão sofrer formação de pequenos trombos e vão sofrendo necrose e sofrendo degeneração. E a última fase é a fase de remodelamento, ou remodelação. A terceira fase de cura da ferida é o processo de remodelação. Começa mais ou menos 3 semanas após a injúria e pode durar por 6 meses ou mais, dependendo do tamanho da ferida. Como esse termo implica de contínua remodelação, o tecido conjuntivo ele vai sintetizar colágeno e, ao mesmo tempo, ele vai sintetizar colagenase para degradar o excesso de fibras colágenas. Como resultado, esse tecido cicatricial ele vai sofrendo uma organização na arquitetura da cicatriz, ficando cada vez mais reorientada, melhorando assim a força de resistência dessa cicatriz. A maioria das cicatrizes elas não recuperam essa força total do tecido original, né? Mas ela vai ficar muito próximo, chegando a 80% da força têncil. Então, feridas suturadas por uma sutura cuidadosa e muito bem feita, elas já apresentam uma resistência que corresponde a até 70% da força da pele íntegra, em grande parte por causa da colocação de suturas. Então, isso permite, por exemplo, pessoas que acabaram de passar por uma cirurgia de grande porte, já comecem a caminhar, porque essa movimentação também auxilia na cicatrização. Então, pessoas que passaram por uma cirurgia de grande porte, uma cesárea, uma semana, às vezes até alguns dias depois do procedimento, já são estimuladas, já são induzidas a caminhar para melhorar a cicatrização. Então, essa sutura permite que pessoas se movimentem livremente após uma cirurgia, sem medo de separação da ferida. Lógico, não pode abusar também, né? Após a remoção da sutura, a pele que ainda está fina, né? Ela vai ter uma resistência muito menor do que quando estava suturado, só de cerca de 10%. E à medida que o colágeno vai sendo depositado, ela vai aumentando assim a sua força têncil, chegando a um platô de aproximadamente 70% a 80% da força têncil do tecido original. Já um tecido de segunda intenção, que é aquele que não sofreu sutura, a ferida vai sofrer contração. Tem algumas feridas que elas retraem e pode até gerar deformidade. Então, essa cicatriz, quando ela sofre retração, ela vai ficar com um tamanho menor do que o original. Mas, de ponto de vista cosmético, isso pode ser, de uma certa forma, desejável, vai reduzir o tamanho do defeito, mas ela pode gerar uma deformidade e limitar o movimento desse órgão. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma contração de ferida, uma lesão na planta do pé, e essa ferida ela sofreu retração, as fibras contráteis se retraíram, e esse pele ficou deformado por conta dessa lesão cicatrizada com retração. Aqui nós temos o tecido de granulação formado em um indivíduo que está acamado, né, que é uma escara, aparecendo até o osso, que é uma camada de fibrina, e está sendo debridada com jato de soro para fazer a limpeza. Então, na fase de remodelamento, o paciente ele vai ter uma ferida com perda de elasticidade. Esse tecido cicatricial, que é distendido, ele não retorna mais ao seu comprimento original. E também, além disso, existem alguns pacientes que têm condições genéticas que geram feridas anormalmente formadas.
como, por exemplo, a condição de formação de queloides. Os queloides, eles são massas semelhantes a tumores causadas pela produção em excesso de tecido cicatricial. Então, a cicatriz, ela é produzida em grande quantidade. Então, fica aquela cicatriz saltada. Fica aquela cicatriz saltada. Então, ela é influenciada geneticamente, e por conta disso, ela é mais comum em algumas etnias como afrodescendentes. Indivíduos afrodescendentes, né, têm uma maior frequência de desenvolvimento de queloides por ter uma base genética, essa condição. Então, aqui nós temos o queloide de uma mulher, né, que apenas por ter furado a orelha, essa cicatriz ela foi produzida de forma exacerbada e gerou esse tumor de queloide aí. Um queloide formado apenas pelo ato de coçar, né, estimulou ali a cicatrização defeituosa, a produção excessiva de colágeno e de tecido cicatricial. O indivíduo que tem tendência a formar queloide após algumas lesões ao fazer a barba. Pessoas que fizeram tatuagem e tinham tendência à formação de queloides. As tatuagens ficam saltadas, né, em alto relevo. E aí a diferença de cicatriz de cesáreas de mulheres que têm tendência à formação de queloide. Elas ficam com esse depósito de colágeno bem mais evidente. Então, resumindo a cura de feridas, nós temos primeiro a fase inflamatória, que é a fase em que ocorre logo após a lesão tecidual. Tecidos, substâncias estranhas serão reconhecidas pelas células sentinela, que liberarão histamina, que vão ativar os vasos sanguíneos próximos, estimulando a migração de células de defesa para o local. Na fase proliferativa, vai ocorrer a formação do tecido de granulação, estimulada pelo macrófago e fibroblasto, consequentemente, a produção de novos vasos sanguíneos, produção de matriz extracelular, produção de novo epitélio, e vai formar ali um arcabouço para ser preenchido na terceira fase. Só um momentinho que o PowerPoint fechou. O PowerPoint fechou rapidinho, pessoal. Vou abrir novamente aqui. E na terceira etapa, né, da cura de feridas, nós teremos ali a contração e a fase de remodelamento, né? É onde a cicatriz ela vai ganhando força decorrente da deposição de colágeno, e esse colágeno vai sendo produzido e remodelado pela colagenase e síntese de colágeno. Então aqui nós temos um videozinho que mostra os principais eventos que sucedem o processo de injúria tecidual.
Então, pessoal, alguma dúvida? Ficou claro? Posso mandar esse videozinho para vocês depois, é porque ele não, acho que o áudio do vídeo não vai para vocês. Apesar desse áudio estar em inglês, mas dá para entender algumas coisas. Mas deu para ver de forma bem rápida ali as 3 etapas, né? A migração das células de defesa no processo inflamatório, a formação do tecido de granulação através da migração dos fibroblastos e, por último, a formação do tecido cicatricial propriamente dito, que gera o fechamento da ferida. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Deu para acompanhar?